Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é advogado Oliudson para mais uma dica relevante para o conhecimento dos senhores. Pessoal, uma dúvida muito comum nas relações de consumo é acerca de prazo para cobrança de dívidas, certo? De antemão, ressaltamos que sim, existe um prazo, certo? E a esse prazo nós damos o nome de prescrição. Ou seja, havendo a prescrição, há a perda do direito de exercer uma determinada conduta, ou seja, de poder adotar medidas para receber esse crédito, via de regra. Ok, pessoal? O prazo para que ocorra a prescrição, ela começa a contar do dia seguinte à data que venceu a dívida. Portanto, se a dívida, por exemplo, venceu no dia 1º de janeiro de 2020, o prazo para que haja prescrição começa a contar do dia 2 de janeiro de 2020 e vai até 2 de janeiro de 2025, ok? Acerca desse prazo, a lei ela dispõe que, via de regra, o prazo são de 10 anos. Porém, se houver dispositivos em sentido contrário, que preveja prazos em contrário, aplica-se o que conste no dispositivo. A maioria esmagadora das situações está enquadrada no prazo de 5 anos, ok? Então, enquanto não ocorre a prescrição, que os senhores já aprenderam a como fazer essa contagem, enquanto não ocorre a prescrição, o que é que o credor licitamente pode fazer? Ele pode cobrar judicialmente, pode inserir no SPC Serasa, pode protestar, pode inserir na lista negra do Banco Central, se for uma dívida bancária. E além disso, pode cobrar amigavelmente ou vender até a dívida, certo? Passado esse prazo, ou seja, ocorrendo a prescrição, o credor ele não pode adotar nenhuma dessas posturas, dessas condutas, exceto cobrar amigavelmente e vender a dívida, que é o que normalmente ocorre, certo? O cobrar amigavelmente significa ficar com aquelas ligações dizendo que existe uma pendência, mandar notificações, e-mails, certo? Mas aqui é importante ressaltar que existem limites, certo? Não pode extrapolar esses limites, porque esse excesso pode lhe gerar a você, consumidor, uma indenização pelo excesso, certo? Mediante a ação judicial cabível. Não pode promover cobranças vexatórias, públicas, não pode dar publicidade, ok? Em ocorrendo essas situações, pode-se ingressar com ação judicial para que cesse tais situações e ainda que você seja indenizado, ok? Mais um ponto importante a ressaltar é
para que os senhores não façam acordo de dívida prescrita, porque quando os senhores fazem um acordo, vocês estão contraindo uma nova dívida. Então, passa a fluir um prazo a partir daquele acordo, certo? Se for em prazo de 5 anos, a partir da data do acordo, o credor ele passa a ter um prazo de 5 anos. Então, é como se você estivesse ressuscitando uma dívida que já estava morta. Então, a dica é: não faça acordo de dívida prescrita. Ok, pessoal? Por isso é importante que vocês analisem com frequência o CPF dos senhores, certo? Emita algumas certidões para ver se está tudo ok ou se está tendo alguma irregularidade, porque é muito comum a existência de irregularidade na cobrança dessas dívidas, certo? Às vezes o consumidor ele é negativado e sequer tem a dívida. Às vezes ele é inserido na lista negra do Banco Central, certo? E não poderia, quando não poderia sê-lo, ou então quando já era para ter excluído. Então, é importante que vocês façam essa análise, aprendam como é que faz essa análise, para que em havendo alguma conduta ilícita por parte do credor, vocês saibam como proceder, certo? Então, os próximos vídeos eu vou tecer algumas dicas de como vocês podem fazer essa análise, ok? Gostou? Curta e compartilhe e nos siga para mais informações.